Hoje eu quero falar sobre maus hábitos. 1 Coríntios 10:13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim, vocês poderão sair dela. Quer a gente queira admitir ou não, todos nós temos maus hábitos na nossa vida. Aquelas coisas que fazemos e dizemos que a gente gostaria de não fazer ou não dizer. Alguns hábitos são difíceis de abandonar. E alguns são incrivelmente difíceis da gente abandonar de verdade, né? Nós podemos ser propensos à preguiça, à fofoca, ou podemos ter adquirido o hábito de abusar de substâncias. Seja o que for, provavelmente nós ficamos confortáveis com certos hábitos em nossas vidas, ou pensamos que são muito difíceis de superar. E por que será que essa mudança é tão desafiadora na nossa vida? O apóstolo Paulo aborda isso em Gálatas 5:16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Ele nos diz que nós devemos viver segundo o Espírito e seguindo o Espírito também, porque queremos o que é contra o Espírito. A nossa carne quer sempre o que é contra o Espírito. Basicamente, o que sabemos ser certo e o que sabemos ser errado estão em guerra um com o outro. É uma guerra constante, todos os dias na nossa vida. Então, quando a gente tenta fazer o que é certo, há literalmente uma guerra acontecendo para tentar nos impedir de fazer exatamente isso. Também poderíamos dizer, o normal está em guerra com aquilo que vem do céu. Normal hoje em dia para esse mundo, né? Olha, eu vou te passar algumas lições da leitura da Bíblia para hoje. Quero te dizer que o normal está de acordo com o mundo, mas o que quer mudança renova a sua mente. Algumas pessoas podem ceder à tentação, mas quem confia em Deus encontra sempre uma saída. O normal nesse mundo satisfaz os seus desejos carnais, mas o que busca o Senhor anda pelo Espírito de Deus e ora por força e orientação. Não permita que o mal vença. Submeta-se a Deus, assim como diz em Tiago 4:7. Submeta-se a Deus, ignore o pecado, busque o arrependimento, receba o perdão e aí o diabo fugirá de você. Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O ponto principal sobre os nossos maus hábitos é que se a gente nos concentrar em vencê-los, pode ser difícil a gente conseguir fazer isso. Mas se a gente se nos esforçar para tornar nossas vidas saudáveis, muitos desses hábitos que adotamos, eles vão desaparecer. Aquilo em que a gente foca é o que será fortalecido em nossa vida. Se a gente foca em Deus, você pode ter certeza, Deus estará nos fortalecendo, porque a gente vai buscar força nele, não nas nossas próprias forças. Grava isso que eu vou te falar. Se for importante, você encontrará uma maneira. Se não for, você vai encontrar uma desculpa
Vou repetir para você gravar no seu coração. Se for importante, você encontrará uma maneira. Se não for, você vai encontrar uma desculpa. E em vez de dar desculpa sobre nossa dieta ruim, ou a maneira como a gente fala, que tal a gente encontrar uma maneira de buscar Deus, de crescer em Deus? E a melhor maneira de superar nossos maus hábitos é renovar continuamente nossas mentes, pensando naquelas coisas expostas em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Nossas ações não mudarão até que as nossas mentes o façam. Primeiro a gente tem que trabalhar nossa mente. Contra quais maus hábitos você continua em luta? Existem atitudes ou palavras que você diz que são normais, mas que não são benéficas para a sua vida? Se você não tem certeza do que precisa abandonar, peça a Deus para revelar o que precisa mudar na sua vida, para que você possa começar realmente a viver uma vida melhor do que o normal. Uma vida que Deus tem preparado para você. Finaliza essa mensagem em 1 João 1:9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto na nossa vida. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade.